Então, galera, passando com mais um vídeo no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, galera, vamos falar a respeito das cartas. Na minha visão, as cartas que são muito mais para PVP ou as cartas que são muito mais para PVE, né? Que são missões, torres, defesas, modo elite e pesadelo, tranquilo? Serve para os dois modos, tranquilo. Na verdade, galera, eu vou colocar aqui, ó. Que aqui eu vou ter um campo melhor, né, para eu poder trabalhar. Galeria, Poder Supremo. Então, simbora, galera. Vamos começar do que tem de melhor, né? Com certeza, modo PVP, né, galera? Crítico. Então, tudo que é crítico se dá a ideia de PVP mesmo, sim. Mas lógico que serve para PVE. Com certeza PVE, porque a função dela é só atordoar. Então, ela fica bacana até no canal marinho. Mas tem opções melhores de carta. Tem opções bem melhores, né, galera, para cartas defensivas. Ainda mais hoje que a gente vive um momento que tem cartas que dá tanto atributos defensivos como ofensivos ao mesmo tempo. Então, na minha visão, ficou para trás e ela é muito mais PvE. Os dois modos de jogo, galera. E na minha visão é mais PVP também, porque é muito bom você ficar durante um período, né, da luta, ó, com todas essas imunidades aí, beleza? PvE, mas serve para PVP também, galera. Ainda mais com Ikki agora, né? Perfeita pro Ikki. E eu gosto dessa carta. Podem falar mal tanto que for, mas eu acho ela maneira. Para começo de história, galera, ela ativa várias vezes na play, né? E é muito fácil de ter ela 7 red e ir despertando. Então é uma carta boa sim. PVP e PvE. PVP, com certeza. Aí, ó, quando você tá com pouca vida, galera, você lança um dragão causando derrubada e você remove todos esses efeitos aí e ganha super armadura, ó. PvE e PvE, tranquilo? PvE e PvE e PvP também, beleza? Uma carta boa. Na minha visão, PvE, entendeu? Naquelas missões difíceis lá e tal. E colocar um personagem que não tem tanta vida assim. PvE e PvE e o carro-chefe, galera, dessa carta aqui onde ela brilha mais é na Crônica de Pamir. PvE e PvP. Lembrando que essa aqui é uma carta para suporte, galera. Não recomendo colocar uma carta dessa no Thanatos, no Saga Sapuris. Beleza? PvP e PvE. Só que muito mais PvE, entendeu? Você roubar a ira dos adversários, certo? PVP, com certeza. Muita gente falava mal dessa carta aqui no começo, né? Como, galera, falar mal de uma carta dessa? Se ela explode com os adversários, causa um dano muito maior se eles estiverem de escudo. E é lógico que eles vão estar de escudo, principalmente no início da partida. Muito boa também, galera. PVP, com certeza, mas serve pro PV também. Os dois, cura sempre é muito bom, né, galera? Porque você ganha do adversário com o tempo. Porque vamos supor, você tem personagens com essa carta aqui e que no próprio kit deles eles causam boa cura. E o outro adversário não tem. Então, o dano que você recebe, você toma uma cura e limpa, né? Esses debuffs, limpa aí todos esses danos e o adversário lá não, entendeu? Ele vai curando ali só com as builds normais dele. Então, uma cura muito boa. Muito boa, excelente. PVP e PVE. PVP e PVE, falei, né? PVP, com certeza, Saga de Gêmeos. PVP também e PVE, perfeita pro Hypnos e pro Poseidon. Não tem, galera. Muito boa pra tanque aí, ó. PVP e PVE, com certeza. Carro-chefe aqui do Saga Sapuris, galera, ó. Tô atrás dessa carta. No próximo evento eu vou conseguir ela. PVP e PVE. Ai, quase ninguém usa, né, galera? Isso é pro maninho lá do lobo, né? Não tem muito o que falar, não. PVE, PVP e PVE. PVP e PVE. Braba. Uma das melhores que tem, galera. Recomendo bastante, viu? Você colocar no Cânon de Gêmeos, Saga Sapuris, Thanatos em personagens, né? Que solta o especial e atingem 5 ou mais inimigos, beleza?
PVP e PVE, muito boa. Idem. Quando o adversário está congelado, né? O crítico aumenta. Boa carta essa aqui, galera. PVP e PVE. PVP e PVE também, galera. Mas a minha dica é, se você for colocar essa e colocar aquela outra lá que eu acabei de mostrar, do Evil Saga, né? Com as mãos estendidas, não recomendo. Ou coloca uma ou coloca outra, né? Porque senão fica muito mais do mesmo. Muito boa, galera. Aqui é mais uma. Defensiva e ofensiva ao mesmo tempo. Perfeita. PVP e PVE. PVP e PVE, né? Só que assim, quase ninguém mais tá usando o Afrodite, né, galera? Saga de Gêmeos. PVP com certeza brabo demais, mas serve por outro modo. Que eu falei aí, ó. Cura. Muito bom. Então, é isso. Vale a pena PVP e PVE. Cartas defensivas aí, ó. PVP e PVE. Aí, ó, essa aqui, quando ele tá com a vida baixa, ele aumenta o dano também, né, galera? Muito boa. Principalmente pro Doco. PVP e PVE. PVP e PVE e muito mais PVE, viu, galera? Muito braba. PVP e PVP, né? Mais ainda PVP, certo? Os dois modos de jogo, galera. E na minha visão, muito mais PVE, entendeu? Porque você fala, pô, mas o meu Saga de Gêmeos tá morrendo muito fácil sem essa carta. Bota ela, meu amigo, seja feliz nos modos de PVP e PVE. Só que no PVP, ele vai perder mais potencial de dano, né? De ser assassino. Então ela é mais pra PVE missão. Não recomendo, galera. PVE, com certeza. Ixi, essa aqui, então, só é boa quando ela tá bem forte, ó. Quando ela tá 7 estrelas, sim, ó. Porque você chama pra você tomar dano psíquico e dano físico, né? 10%. Mas em compensação, o dano psíquico que você causa é 25% a mais. Então, num boneco que causa muito dano psíquico, você colocar ela, desde que esteja 7 estrelas, é uma boa. Mas por enquanto, não. Tiver fraca, esquece. Vou atrás, hein? Depois. Vou atrás. Pra botar o wiki de o R. Sono, hein, galera? Muito boa, PVP e PVE. Eu tenho uma parecida com essa. PVP e PVE, né? Se eu não tiver falado. Muito boa pro mime, galera. Olha, aumenta a velocidade de habilidade, pá, invoca criatura. É difícil conseguir essa carta aqui, tanto que a minha tá 2 estrelas. PVE, né? Defesa. Carta só de defesa. Boa carta também, né? PVP e PVE. Aqui é pro Crônica de Pamir, né? O amiguinho tá lá invisível lá no Crônica de Pamir, achando que vai bagaçar todo mundo. O que você faz? Mete essa carta aí, ó. O adversário já entra todo torrado. E eu acho que eu tô tomando isso aqui, galera, no meu PVP lá da Crônica, viu? PVP e PVE. Muito boa essa carta, galera. Serve para os dois modos, só elogios. Só elogios, muito boa também. Defensiva e ofensiva, galera. Muito boa, só elogios. PVP e PVE. PVP e PVE. Muito boa essa carta aqui também, galera. Defensiva e ofensiva. Reduzir, né, o dano da habilidade suprema que a gente toma. Muito mais PVE do que PVP. Mas é boazinha ela também. Não tenho que falar mal, não. Muito boa também, galera. PVP e PVE. Perfeita. Eu tenho essa aqui, eu sempre falo bem dela, galera. Tanto o portador recebe uma redução de dano, né? Quanto todos os aliados, beleza? Só elogios aí ó, em relação a essa carta, galera. E não ativa só uma vez, né? Ela tem uns intervalos de ativação. Muito boa, PVP e PVE aí, ó. Adicionalmente, dano físico. Então é isso. Muito boa, galera. Eu uso essa aqui no meu Hypnos. E conforme ele dá escudo, ele aumenta a cura também, né? Nos aliados. Difícil de conseguir essa aqui. Nem vi ainda nos eventos. Boa, PVP e PVE, galera.
PVP e PVE, boa também, carta maneira. E o Sorento, galera, e o Poseidon é um ótimo combo, viu? No evento lá do Thanatos. Braba, PVP e PVE. Ele ganha 5 efeitos, galera, essa carta aqui, ó. Ganha muita coisa ela, ó. Após entrar em campo, obtém 5 camadas. Vejam só quão braba é. Olha que eu tenho aqui, ó. Após entrar em campo, esquiva, dano psíquico e dano físico. Muito boa. PVP e PVE. PVP e PVE, mais PVE, né, galera? Redução de dano, tu não tomar uma habilidade suprema no meio da cabeça. E logo de Vasco, beleza? PVP e PVE na minha cabeça, galera. E são cartas boas, e o Yoga, vem um Yoga Divino aí em breve, né? Ó, muito boa também essa aqui, galera, pro aumento de crítico, beleza? PVP e PVE, mais PVE. PVP e PVE. Os dois modos de jogo vai bem, né? Uma carta defensiva. Boa também, PVP e PVE. Muito boa, galera. Serve pra tudo essa aqui, viu? A minha tá no Siegfried. E é uma carta muito boa defensiva. Serve pros dois modos de jogo. Agora aqui sim, é elite da elite total das cartas, galera. Você pega simplesmente 4 efeitos, meu povo. Redução de dano físico, redução de dano psíquico, aumenta o seu dano físico e aumenta o seu dano psíquico. Tá bom? O que mais? 4 cartas em uma. Muito boa. Carta aí, ó, que conforme a partida vai se desenrolando, você vai causando ataque. Beleza? Braba, tá lá no evento lá, ó, do Kiki. PVP e PVE, com certeza. Quando eu falo pra vocês o tanto que velocidade de habilidade é bom, aí, ó. Essa aqui, além de dar velocidade de habilidade, aumenta o dano físico e o psíquico, né? Por 10 segundos. E pode acumular, né? Até 3 acúmulos. E não ativa só uma vez. Então pensou, o boneco, além de bater mais rápido, ainda vai aumentar o dano físico e o psíquico, galera. Então essa carta é muito boa. PVP e PVE. Quando tiverem condições... Ó, eu tenho ela, galera. Minha cantou no 7 finalmente. Ao causar dano a inimigos em estado de atordoamento, o dano crítico desse dano, é aumentado em 80%. E ele causa atordoamento em outra dimensão que ele inflige no chão. E ele também... Eu jogo com Hipnos, né? Então Hipnos atordoa a galera. Já falei dessa aqui, pá. Já falei dessa aqui. Essa aqui estava disponível esses dias, galera. Eu não consegui pegar. Muito boa porque ela tem 2 efeitos, dano crítico e dano físico. Certo? E tudo que tem dano é bom, né? Carta muito boa, defensiva também, galera. Uma pena que a minha tá só 2 estrelas. PVP e PVE. E é isso, acabou essa parte aqui. PVP e PVE. PVP e PVE. Aqui é elite da elite do PVE, galera. Por quê? Você tá lá jogando o modo das torres, o modo das defesas. E aí o que que acontece? Vocês botam ela no Radamantes da vida. Ele ganha escudo e ele fica invencível. O nosso Saga Sapuris vai ter tempo para bater, para se dar escudo, para se curar, para soltar uma Athena Exclamation. Enquanto isso, o Radamantes está rodeado de 5 adversários. Beleza? Então, muito boa. PVP e PVE, uma carta boa para você farmar depois 7 red. Shido Veloz também. Cartas de congelamento, boas, PVP e PVE. Carta de queimadura aqui do Ikki, ó, boa também, simplesinha. Muito boa, PVP e PVE, atende bem um feijão com arroz muito bem feito. Horrível, pior carta do jogo, galera. Ruim, ruim, ruim de tudo. PVP e PVE, né? O ataque básico aumenta o dano. Padrão. Feijão com arroz bem feito também, essa aqui. Show de bola. Muito boa, galera. Uma das minhas favoritas. Velocidade de habilidade. De preferência, você tem que colocar nos seus bonecos suportes de cura, suporte de controle, DPS, menos tanque. É isso, né? Boazinha. A minha cantou 7 red também, galera, mas não tão absurda. PVP e PVE. Essa aqui substitui, né, galera, aquela do Máscara da Morte lá que eu falei que vai bem no Thanatos, Canon de Gêmeos.
e no Saga Sapuris. Personagem que solta um especial que atinge todo mundo, né? Muito boa, muito boa, muito boa, porque ele vai se esquivando e vai ganhando ira. Então você colocar ela no Xion, colocar no Mime. Show de bola, galera. PVP e PVE. E aí pros personagens, né? Invocadores, o Flecha, PVP e PVE mais PVE. Carta normal, né? De ficar recuperando vida. Essa aqui é boa, eu achava que eu tinha ela, mas eu não tenho não. PVP e PVE, galera. Boazinha essa carta aí. E é isso, estamos ficando por aqui. Esse é o nosso vídeo. Gostou? Deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito. Tamo junto.